Olá, muito bom dia. Eu sou Andréa Cardoso, da equipe curricular de Geografia da Coped. Estou aqui hoje para mais uma aula do 6º ano do componente curricular de Geografia. Junto comigo aqui no estúdio do Centro de Mídias de São Paulo, a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, eu vou bem. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Muito obrigada, professora. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós temos mais uma aula do 2º bimestre, né? Nós já estamos com vocês aqui há algumas semanas. O tema da aula de hoje também é relacionado à questão da cartografia. Então, a gente vai passar para vocês as informações iniciais. Então, se possível, anote, faça o print, para que depois vocês possam aprofundar os seus estudos, conversar com seus professores. Então, vamos lá para o nome da nossa aula de hoje. A aula se chama Representações Cartográficas e Escala. Essa aula, ela foi preparada, né, de forma colaborativa pela equipe de Geografia. A professora Milene, que está aqui no estúdio, é a professora regente da aula, né, mas também a gente tem a colaboração da professora Mariana, que vocês já conhecem, e também do professor Sérgio. O que nós vamos tratar? Vamos lá para as informações iniciais da aula. A aula, ela está relacionada à habilidade 22. O que é a habilidade 22? Distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Está relacionada à unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial e o objeto de conhecimento Fenômenos Naturais e Sociais representados de diferentes maneiras. Então, essas informações são importantes, né, para você dar continuidade aos seus estudos. Também são informações que colaboram com o planejamento das aulas dos seus professores, por isso que sempre nas aulas de Geografia a gente começa com essa introdução. Lembrando que nessa aula a gente terá vários momentos para a interação, então fiquem atentos, né, às nossas orientações. O nosso chat é um espaço de aprendizagem, de diálogo, é um espaço para você colocar a sua dúvida, colocar a sua contribuição para essa aula e a gente vai avisar vocês do momento certo para essa interação. Então agora eu vou passar a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma retomada de conceitos das aulas até então, né, de cartografia, e em seguida passar para o tema central. Então eu desejo para vocês uma boa aula, para a professora Milene também. Professora? Obrigada, professora. Né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início aí à nossa aula, mas antes da gente começar a nossa retomada, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Então eu vou fazer a pergunta e eu gostaria que vocês fossem colocando a resposta de vocês no chat, e depois eu e a professora Andréa nós vamos conversando aqui. Então a pergunta que eu vou levantar nesse momento, para vocês responderem lá no chat, é a seguinte: vocês, em algum momento da vida de vocês já utilizaram o GPS? Seja no celular, ou seja no próprio GPS, né, do carro, às vezes do pai, da mãe, do tio, da avó, do vô, tal. Enfim, em algum momento da vida de vocês já utilizaram o GPS? Se sim, aonde? No celular? Em que ferramenta, né? E de que maneira vocês utilizaram o GPS? Vão colocando lá no chat, né? Eu vou fazendo a retomada aqui com vocês e aí a gente vai discutindo essas questões. Então, a primeira perguntinha lá no chat, se você já usou o GPS e de que maneira, né? Como você usou o GPS. Então nós vamos fazer uma retomada e vai aparecer aí para vocês na tela os pontos que nós vamos fazer, né, que nós vamos discutir aí em relação à nossa retomada. Nós já vimos aqui nas nossas aulas a história da cartografia, a importância do estudo, né, cartográfico, o surgimento do termo cartografia, né, o porquê que eu preciso entender historicamente esse processo de construção, de representação do território, né, a forma de representar o espaço geográfico. Então é um tema já trabalhado aqui. Elementos do mapa. Na nossa última aula, nós tivemos inclusive uma questão sobre essa, né, o que são esses elementos
do mapa, né? Lembrando aí, eu tenho o título, eu tenho a legenda, a escala. Olha que interessante, hoje especificamente nós vamos trabalhar com a escala, né? Então, quando a gente fala em elementos do mapa, né, hoje nós vamos trabalhar especificamente com essa questão. O que é a escala? Se existe mais de uma forma de representação, um modelo de escala? Será que eu consigo fazer uma maquete utilizando escala? Então, a gente vai ter todas essas abordagens hoje na nossa aula. E eu vou perguntar aqui para a professora André se nós já temos alguma contribuição da nossa questão do GPS. Sim, professora Milene, nossos estudantes acordaram animados, participativos para essa aula de hoje, isso é importante. A gente quer mesmo que vocês continuem participando, cada vez com mais responsabilidade, para compartilhar conhecimentos. Então, eu vou destacar alguns nomes aqui, né, e algumas contribuições. A gente tem o Samuel, o Nicolas, João Pedro, a Giovana, todos responderam que sim, que já conhecem, que já utilizaram. Aí a gente tem algumas variações de resposta. O Gabriel, ele disse que sim, quem nunca? Né? Uma expressão muito utilizada na rede. Quem nunca? Achei muito interessante. O João Vitor, ele disse que sim, que o GPS, ele conhece por meio da utilização que o seu primo faz no carro, né? E a Gabriela, ela falou que também ela conhece porque ela andou de táxi, né? E ela percebeu que o motorista, né, se orientou por meio desse instrumento. E a Ingrid disse, sim, meu pai utiliza no carro quando viajamos. São Muito essas bem. as contribuições. Muito bem. Isso mesmo. Geralmente, né, quando a gente mora aí numa cidade grande, a gente utiliza mais o GPS do que quando a gente mora numa cidadezinha pequenininha, que às vezes você vai fazer alguma coisa de locomoção interna. Mas se você vai viajar, é muito importante a gente utilizar essa ferramenta hoje. Inclusive, alguns aplicativos avisam se teve acidente, se você deve reduzir velocidade. Então, é muito importante. Alguns, inclusive, indicam que se você está acima da velocidade permitida para aquela via, né? Então, é uma informação muito importante. E aproveitando, né, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que boa parte dos alunos, ou aí a maioria, né, gostam de jogos online, e boa parte desses jogos eu sei que tem mapas. Então, a minha pergunta é a seguinte, para vocês responderem lá no chat. Vocês que utilizam jogos, né, que tem mapa, é melhor eu jogar um jogo, esses jogos de RPG, né, e tudo mais, que tem essa facilidade do mapa, ou que tem esse recurso do mapa? O que vocês preferem? Vocês preferem jogar jogos de RPG que tenha o mapa como um recurso, ou que não tenha mapa como recurso? Respondam lá no chat, que daqui a pouco a gente volta para discutir essas respostas. Então, voltando lá, né, para a nossa retomada e tudo mais, nós já falamos dos elementos do mapa e também nós já falamos sobre a cartografia temática. Me lembra que nós usamos até um exemplo da Baía de Guanabara, nós falamos da importância da cartografia de base. O que é a cartografia de base, né, que ela serve aí para que todos os outros mapas, eles consigam se organizar e até apresentar sua temática, mas utilizando aí o mapa de base, o próprio nome já diz, né? Base, a base dos outros mapas. Nós falamos de topografia. Quem acompanhou a aula, lembra que nós fizemos até uma rápida experiência, né? Com a mão, fizemos um perfil topográfico e depois uma carta, que inclusive depois eu trouxe uma representação para vocês. Então, assim, só para a gente relembrar todos esses itens que nós já estudamos de cartografia, que nós já vimos de cartografia, que vocês já aprenderam. Então, só lembrando que eu fiz um questionamento lá quanto a jogos, né? A gente acompanha alguns alunos no chat, sabe que vocês gostam muito desse recurso. Inclusive, nós fizemos um questionamento em uma aula referente a mapa e apareceu muito que os alunos utilizam mapa nos jogos, né? Nos jogos online e tudo mais. Então, a minha pergunta era nesse sentido, se ter um mapa nos jogos, principalmente jogos de RPG aí, se ele ajudava ou não, se esse recurso ele era um recurso positivo ou não para o desenvolvimento do jogo, ou até para que vocês consigam, sei lá,
ganhar, não sei como é que chama, pontuações, não sou muito ligada a essa área dos jogos. Então, eu vou perguntar aqui para a professora Andréia se nós tivemos algumas contribuições. Isso, professora, tivemos sim. E eu queria aproveitar para fazer um esclarecimento, né? A gente tem muitos alunos falando, é uma aula repetida? Não, não é uma aula repetida, é uma aula do segundo bimestre. A gente voltou, é um momento de aprofundamento sobre representações cartográficas, não é isso, professora? Sim. Então, é uma novidade, a gente trouxe aqui outras propostas hoje, então fiquem atentos e continuem participando. Então, vamos lá para as nossas interações, né? Então, eu gostaria de destacar, professora, que o Pedro Henrique, o Pablo, a Sofia, a Giovana, todos disseram que sim, colabora muito o uso do mapa quando eles estão jogando. O Rafael disse que conhecendo o mapa fica mais fácil elaborar as estratégias de jogo da equipe. É uma boa contribuição. A Ana disse que sim, que é mais divertido. E o Guilherme, ele disse que sim, por meio de um jogo que ficou muito conhecido nos últimos tempos, né? Que a gente saía nas ruas, via as pessoas com seus celulares, ali buscando ganhar pontuações, né? Muito bem. Então é importante a gente compreender, né? Só que olha só, nós falamos até então de GPS, agora nós falamos dessa cartografia, né? Da presença do mapa nos jogos. E o meu último questionamento para vocês é o seguinte. Imaginem aí que nós estamos na época das grandes navegações, né? Vamos pensar em 1500. E você está no meio do oceano e você olha para um lado, você tem o mar, você olha para frente, mar, todos os lados você só tem mar. Qual é a importância de conhecer a cartografia nesse momento? Será que era importante nas grandes navegações, no momento das grandes navegações, ter o conhecimento cartográfico? Se sim, né? Se vocês acham que era importante, por que vocês acham que era importante ter esse conhecimento cartográfico na época das grandes navegações? Coloquem as contribuições de vocês lá no chat, tá ok? E nós vamos agora para o nosso último item aí da nossa retomada, né? Que são as coordenadas geográficas que nós trabalhamos também numa das nossas últimas aulas. Nós falamos da latitude, da longitude, inclusive é a aula que nós fizemos o jogo Batalha Naval. Também nós tivemos uma participação intensa aí dos alunos, né? A importância da gente ter os eixos, a importância da gente conhecer a latitude, a longitude, né? Então isso é muito importante. Vai aparecer para vocês agora um esqueminha, né? Que nós já utilizamos em uma aula, que é relacionado à topografia. Então nós temos aí as vistas da topografia, né? Então eu consigo ver que eu tenho a vista oblíqua, eu tenho a vista da carta, que inclusive é aquele modelinho que nós fizemos com a mão, né? E a vista de perfil. Lógico que aquele modelinho da mão era só para a gente ter uma ideia, né? Da importância do estudo. Então aí eu tenho as 3 vistas da topografia. E no nosso próximo slide, nós vamos ter aí as coordenadas geográficas, que inclusive o mapa que vai aparecer para vocês foi o mapa de uma atividade, de um exercício que nós fizemos. Então, lembrando que nós temos os meridianos e paralelos, né, as latitudes e longitudes, e lembrando que essas linhas, elas são linhas imaginárias. Então, eu vou passar aqui, vai aparecer para vocês, olha só, o meridiano de Greenwich, que ele divide aí, né, o planeta em porção leste e porção oeste. E agora vai aparecer na tonalidade vermelha para vocês a linha do Equador, que é o paralelo mais importante, que é o marco zero que nós temos, que divide aí o planeta em norte e sul, né? Então, sempre quando eu vou falar em latitude e longitude, eu preciso ter os 2 eixos, né? O eixo que faz a divisão leste-oeste, né? Ou seja, o meridiano, eu preciso ter um valor meridiano e um valor paralelo, para que eu consiga encontrar esse ponto no espaço, igual nós fizemos, né, bem parecido, na verdade, com o que nós fizemos no jogo Batalha Naval. E agora eu vou perguntar aqui para a professora Andréia se nós tivemos alguma contribuição da nossa última questão, que falava aí das grandes navegações.
Isso, professora. Muitos estudantes continuam registrando as suas respostas, isso é muito importante, então continue compartilhando conhecimentos. E a maioria dos nossos estudantes responderam que realmente eles tinham outros instrumentos, né, outras possibilidades de entender a sua localização e a posição no espaço. Então, o Lucas, por exemplo, disse: a cartografia é importante para não se perder e saber a localização. Enquanto o Cauã e o Matheus também foram nesse sentido de resposta. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer aí, né, a participação de todos os alunos. É muito importante esse momento, né, onde vocês registram no chat, a gente tem esse contato de entender um pouco o que vocês estão pensando, de ler as contribuições de vocês. Então, é muito importante. E agora nós vamos para um momento de sondagem. A professora Andréia vai ler para vocês, aí vai ler com vocês, né, 2 questionamentos aí para a gente dar início à nossa sondagem. Isso, então a gente continua esse diálogo com todos vocês, né? Se possível, anote as questões, ela vai permanecer na tela por alguns instantes, ou faça o print. Então vamos lá. Primeira questão: explique com suas palavras qual a importância de estudar cartografia. Segunda questão: quando você pensa em mapas, qual a palavra que vem em sua mente? Então vamos repetir, atenção. Primeira questão: explique com suas palavras qual a importância de estudar cartografia. Segunda questão: quando você pensa em mapas, qual a palavra que vem em sua mente? Então lembre-se de, quando registrar a sua resposta, né, coloque 1 e explique com as suas palavras, e a segunda questão, 2, e indique a palavra que vem à sua mente. Voltamos daqui a pouco e participe. Olá, voltamos. Estamos aqui na aula do 6º ano, a aula de hoje de Geografia sobre representações cartográficas e escalas. Deixamos para vocês 2 questões de sondagem. Então, a primeira questão é: explique com as suas palavras qual a importância de estudar cartografia. Então, professora Milene, eu vou destacar aqui a resposta do Tiago. Ele diz que é importante por estuda mapas e plantas.
A segunda questão era para vocês falarem uma palavra, né, que vem à mente quando a gente está tratando desse tema. Então, eu vou destacar aqui as respostas do Marcelo, da Tamara, que disseram a palavra localização, e o Nathan, ele respondeu o Equador, ele se refere à linha do Equador. Legal, né? Quando ele pensa aí em cartografia, em mapas, né, vem na cabeça dele o termo Equador, né? Legal, gostei. Então agora nós vamos ver um pouquinho de uma definição, né, do que é mapa, e essa definição ela traz um termo muito importante para a aula de hoje, que é a escala. Então acompanhe a leitura aí comigo. Então mapa, né, representação no plano, normalmente em escala pequena. Olha esse termo, escala pequena, nós vamos trabalhar bastante com isso hoje. Dos aspectos geográficos naturais, culturais, artificiais, de toda a superfície, planisfério ou mapa-mundi. De uma parte, mapa dos continentes, de uma superfície definida por uma dada divisão política administrativa, como é o caso do mapa do Brasil, dos estados e dos municípios, e por uma dada divisão operacional ou setorial, bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental e setores aí, né, censitários. Então, são itens que são trabalhados, né, dentro da cartografia que utilizam a escala. Então, ele falou aqui de mapa-mundi, ele falou de mapa do Brasil e dos estados, ele falou até de mapas específicos, de mapas que têm aí uma temática, como é o caso de bacias hidrográficas, mapas censitários, né? Então é importante a gente compreender essa ideia de escala. Essa definição utilizada, né, nesse slide para vocês é uma definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E agora nós vamos para o momento de escala. E aí, o que é escala? Acompanhe aí na tela comigo. Então, escala, né, nada mais é aí do que a relação entre as dimensões dos elementos representados em um mapa, carta, fotografia ou imagem e as correspondentes dimensões no terreno. E o que é a escala cartográfica? Então, nós temos a escala e a escala cartográfica. A escala cartográfica é a relação matemática entre as dimensões dos elementos no desenho e no terreno, que vai casar aí muito bem com uma experiência que nós vamos fazer hoje. Lembrando que essa definição utilizada também é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E quando nós falamos de escalas cartográficas, geralmente nós temos duas formas de representação, que é a escala numérica e a escala gráfica. Esses dois modelos, tanto a escala numérica quanto a escala gráfica, já foi trabalhado em outras aulas de geografia, mas nós vamos fazer uma rápida retomada. Então acompanhe aí a escala gráfica. Né? A escala gráfica é a representação, né, a representação gráfica da escala numérica sob a forma de uma linha graduada na qual a relação entre as distâncias reais e as representadas no mapa, carta ou outros documentos cartográficos é dada por um segmento de reta, que uma unidade medida na reta corresponde a uma determinada medida real. Também é uma definição do IBGE. Aí o aluno falou, meu Deus do céu, o que é isso que a professora está falando de escala gráfica, escala numérica? Calma, nós vamos ter esse significado, então a gente já sabe como fazer essa leitura. Na verdade, nós estamos relembrando como se faz essa leitura, porque essa temática já foi amplamente trabalhada aqui nas aulas de geografia. Então, nós falamos em duas escalas, numérica e gráfica. A numérica eu já trouxe um exemplo, mas a gráfica até então não. Então, acompanhe aí os dois modelinhos que eu trouxe para vocês. Esse é um recorte, né, um recorte de uma escala. E observem que eu tenho os dois modelos no mesmo retângulo aí. A primeira, né, que é a escala numérica, então eu tenho uma escala de 1 para 24 milhões, tá ok? Lembrando que esse 1, ele significa 1 centímetro. Então, essa escala significa que 1 centímetro nesse mapa, né, nesse mapa que é um mapa de esboço geológico, que eu trouxe só a escala. Então, 1 centímetro nesse mapa corresponde a 24 milhões de centímetros. E embaixo eu tenho uma escala gráfica. E a escala gráfica, ela trabalha aí, né, num sistema numérico de régua. Então, 1 centímetro significa 24 quilômetros, tá ok? Porque já foi feita a conversão aí de centímetros para quilômetro, que inclusive nós vamos ter um exemplo um pouquinho mais para frente.
Para que a gente consiga entender esses modelos, eu trouxe 2 mapas e nesses mapas eu fiz a ampliação da escala. Então acompanhe o primeiro mapa aí. O primeiro mapa ele traz aí os países mais extensos, né, do mundo. Então ele traz aí Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil, e ele traz exatamente um sistema de escala bem parecido com esse que nós acabamos de ver. Então observem aí. Primeira coisa que eu preciso compreender. Olha só que legal, ele traz a orientação, ele traz a demarcação, né, de norte, e ele traz aí a escala. Então eu tenho uma escala de 1, né, para 160 milhões, que também tem aí o valor de 1 centímetro para 1.600 quilômetros, tá ok? Então ele traz as 2 escalas, tanto a escala gráfica quanto a escala numérica na mesma representação. É importante nesse momento, aluno, que vocês conversem com os professores de vocês. Esse assunto, essa temática de escala é uma temática que tem que ser amplamente discutida no espaço escolar. Então converse com os professores, aproveitem para tirar as dúvidas. Então isso é muito importante. Provavelmente vocês estão tendo contato aí com escala, que eu sei que não é a primeira vez, mas às vezes ainda tem algumas dúvidas, tem alguns questionamentos, então anote, né? Isso é muito importante. E agora nós vamos ver um mapa do Brasil político. Então, observem só, esse mapa do Brasil político, ele traz somente um modelo de escala, certo? Ele traz aí para a gente a escala gráfica. Então, essa escala gráfica é um outro exemplo, né? Nós temos a escala numérica e escala gráfica. A escala gráfica, ela representa que 1 centímetro tem um valor de 240 quilômetros. Tá ok? Lembrando, lógico, que esse mapa, ele é um mapa que na realidade ele é um mapa bem extenso, aí ele está compactado para ficar dentro do slide aí para vocês, né? Mas ele é um mapa, né, bem extenso. Então, ó, reparem que ele traz a direção, né? Ele traz aí para a gente a orientação do norte, ele traz algumas informações sobre a projeção utilizada e ele traz essa informação tão importante que é a escala. E agora nós vamos para um exercício. Só que antes da gente fazer esse exercício, eu vou resolver um exercício junto com vocês e depois nós vamos ter um exercício bem parecido. Então acompanhem esse exercício aí na tela, compreendendo a escala. Então olha só, sabe-se que a distância em linha reta da cidade A, né, a uma cidade B, ou seja, imagina que eu tenho um mapa, eu tenho a cidade A e a cidade B no mapa. E se eu pegar e traçar uma linha reta entre essas 2 cidades, né, eu tenho aí um valor igual a 1.000 quilômetros. Então, a distância em linha reta da cidade A para a cidade B é de 1.000 quilômetros. Um estudante, ou seja, vocês, né, ao analisar o mapa, olhando o mapa, verificou com a régua que a distância entre elas é de 4 centímetros. Então, eu sei que a distância entre a cidade A e a cidade B é de 1.000 quilômetros, em linha reta, e no mapa deu de 4 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Qual é a escala desse mapa? 1 por 250, 1 por 2.500, 1 por 25.000, 1 por 250.000, ou 1 por 25 milhões? Alguém tem alguma dica aí? Qual será que é? Olhando assim, esse exercício ele parece complexo, mas vamos entender aí no nosso próximo slide. Já vai aparecer para vocês, olha só. Então vamos compreender aí a ideia. Primeiramente é necessário converter aí os meus 1.000 quilômetros em centímetro, porque a escala numérica trabalha em centímetros. Então, para isso, eu vou multiplicar o meu valor aí de 1.000 quilômetros por 100.000. Assim, a distância real entre as 2 cidades é de quanto? De 100 milhões de centímetros. Vocês estão falando 100 milhões de centímetros? Muito bem. Quando o aluno mediu lá com a sua reguinha no mapa, ele não teve a distância de 4 centímetros no mapa? Muito bem. Então, ele vai fazer aí 4 centímetros dividido por 100 milhões. Fazendo, né, simplificando por 4, ou seja, dividindo por 4, ele vai ter o valor aí. Ou seja, a resposta correta é a letra E, 1
por 25 milhões. Eu vou pedir para retornar para o slide anterior, desculpa, do exercício, olha lá, a alternativa E, 1 por 25 milhões. Então, agora nós vamos para uma atividade que tem a mesma lógica, só que com os números diferentes, né, professora? A gente não podia dar essa facilitada. Então, eu vou colocar para vocês na tela a atividade número 1. Isso, então vamos lá, né, professora? Antes de explicar a atividade, eu só gostaria, professora, de destacar aqui que a gente tem muitos estudantes, né, que estão atentos, né, falando que realmente já tiveram essa aula, que é importante continuar aprofundando os conhecimentos, e gostaria de mandar aqui um agradecimento especial para a Emily e para a Sabrina, que deixaram um recadinho para a gente lá no chat também, tá bom? Muito legal. Vamos lá para a atividade. Atividade 1. Então, se possível, anote ou faça o print para que vocês possam responder daqui a pouquinho. Vamos lá. A distância em linha reta entre as cidades C e D é igual a 4.000 quilômetros. Os estudantes do 6º ano, ao analisarem o mapa, verificaram com a régua que a distância entre elas era de 10 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Opção A, 1 por 400, 1 por 40 milhões. Opção C, 1 por 40 mil. Opção D, 1 por 450 milhões. Ou opção E, 1 por 41 milhões. Então, é um exercício muito próximo do que a professora Milene acabou de resolver com vocês. Vai ficar na tela e daqui a alguns instantes nós voltamos com a devolutiva. Participe e coloque a resposta no nosso chat. Até daqui a pouco. Olá, voltamos, deixamos um exercício para vocês sobre escala. Então, professora Milene, muitas contribuições, gostaria de destacar aqui que o Felipe, o Arthur e o Matheus chegaram na resposta. Qual é a devolutiva? Vamos lá, nós vamos acompanhar aí na tela para vocês, né? Acompanhem a atividade que a professora Andréia leu. Então, nós tínhamos aí 5 alternativas e no próximo vai aparecer a resposta. Tarará, muito bem! A letra B. Então, quem colocou aí 1, né? Por 40 milhões, acertou. Parabéns, isso mesmo. E no nosso próximo slide, já dando sequência aí, nós vamos para uma outra atividade, mas essa é uma atividade prática, né, que vocês vão fazer aí em casa. Então vamos lá. O nome da nossa atividade é Vamos elaborar uma maquete? Então é um convite, né, para vocês, é uma pergunta convite. Para isso nós vamos precisar de alguns materiais. Trena ou fita métrica, materiais diversos, principalmente vamos dar aí, né, a utilização de materiais recicláveis, então papelão, papel, jornal, garrafa PET, entre outros, pedaço de tecido,
né? Para a gente deixar nossa maquete bem bonita, cola, fita adesiva e outros itens aí que podem ser utilizados para elaboração. Então vamos lá para a nossa... Eu trouxe aqui a minha trena, né? Não tinha uma fita métrica em casa, mas eu tinha uma trena. Então eu trouxe uma trena aqui para que a gente pudesse usar. Eu vou fazer uma etapa aqui com vocês. Então a primeira etapa são os materiais e a nossa segunda etapa vai aparecer para vocês acompanharem. Vocês vão escolher um cômodo da casa de vocês para representar. Geralmente nós representamos a sala de aula, mas como nós estamos nesse momento em casa, vamos escolher um cômodo. Pode ser o quarto, a sala, a cozinha. Escolha aí um cômodo que você gosta. Pense no que você vai representar e pense principalmente na quantidade de objetos que tem nesse cômodo, a quantidade de portas, janelas, porque tudo isso tem que ser representado na maquete, certo? Na nossa segunda etapa, que vai aparecer no nosso próximo slide, com uma trena ou fita métrica, tire as medidas do cômodo escolhido dos móveis. Então, é importante a gente pensar no seguinte, tem alunos que provavelmente nunca utilizou uma trena ou uma fita métrica. Nesse momento você pode conversar com seus pais, com um irmão, né, com o tio, com a avó, com o vô e pedir às vezes esse auxílio, né, para poder medir aí os móveis, a porta, a janela, enfim. Então isso é muito importante, lembrando que é importante a gente conversar com o professor. Na nossa terceira etapa, vai aparecer aí para vocês, né, como que nós vamos elaborar uma maquete utilizando o que é uma escala para reduzir o cômodo. Porque se eu for fazer uma maquete do tamanho real do cômodo, eu vou ter que construir um outro cômodo, então não tem como. Então eu vou fazer uma maquete, eu vou reduzir. Nesse exemplo aí, nós reduzimos em 10 vezes, ou seja, nós diminuímos esse móvel específico aí, em 10 vezes. Então, reparem que ele tem de altura 208 centímetros. Como eu dividi ele em 10, ou seja, eu reduzi ele em 10, certo? Ele lá na minha maquete, ele vai ter 20,8 centímetros. Então, eu vou fazer aqui rapidinho para a gente entender essa dinâmica. Eu vou fazer aqui como se eu fosse representar essa mesa que eu tô aqui, tá ok? Então, eu vou medir a mesa e nós vamos fazer como que eu faria essa mesa na minha maquete, tá? Então, eu trouxe aqui a trena, vou até levantar. Eu trouxe aqui a minha trena, né? Então, a trena, geralmente, ela tem essa partezinha para fixar, né? Então, ela fica paradinha também. Eu vou colocar ela aqui, ó. Coloquei e vou medir. Então, aqui a mesa está dando 85 centímetros, tá vendo? Eu medi aqui 85 centímetros. Então, eu vou lá no meu caderno, vocês vão no caderno, no caso, eu tenho meu caderno aqui. Então, essa parte da mesa deu 85 centímetros. Eu não estou reduzindo ela em 10 vezes, ou seja, eu estou diminuindo ela em 10 vezes, então ela vai ser representada lá na minha maquete em 8,5 centímetros. E a altura, né? Eu vou parar ela aqui no chão, vou até virar aqui, ó. Vou parar ela aqui no pezinho e deu 73, tá ok? Então, eu pego, marco aqui, vou até virar aqui para vocês poderem enxergar, 73 centímetros. Lembra que eu tô diminuindo, né? Tô diminuindo aí em 10 vezes. Então, vai ficar 7,3 centímetros na minha representação. Então, eu vou deixar aí para vocês, no nosso próximo slide, que é a quarta etapa, montagem e finalização da maquete. Quando vocês finalizarem a maquete, utilize essa hashtag GEL, né, no Centro de Mídias, no CMSP, para que a gente possa encontrar a maquete de vocês, essa atividade pela internet. Então, publique aí nas redes sociais, coloque aí GEL no CMSP, para que a gente possa encontrar. E aí, no nosso último slide, nós vamos ter um Saiba Mais, que é um mapa interativo do IBGE super bacana, que vocês podem acessar. Eu vou ficando por aqui, gostaria de agradecer a presença de todos, a colaboração. Obrigada, professora. Obrigada, professora Milene, obrigada, estudantes. E a gente volta na semana que vem com mais uma aula de Geografia para o 6º ano. Tchau, tchau.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.